Boa noite, a paz a todos, os irmãos, os que estão aqui, vocês que estão assistindo de casa. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Agradeço ao Senhor por nos dar esse dia. Assim como a irmã Raquel falou, nós temos que ser gratos ao Senhor o tempo todo. Eu sou grata ao Senhor por este momento, por estar aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos, e em comunhão com você também, que está em casa. Eu quero ler aqui com vocês o livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Judeia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Eu vou ler mais uma vez o verso 4, que diz: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Te agradeço, Senhor, por esse dia, pela vida. Te agradeço, Senhor, pois até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, que não seja, Senhor, a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor neste momento em nossas vidas, Senhor. Guia-nos, Senhor. Faz-me, Senhor, instrumento da Tua vontade. Eu te peço, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou continuar lendo depois esse capítulo, então pode deixar a Bíblia aberta. Depois que Jesus ele é preso, ele foi levado à casa do grande sacerdote e lá ele foi humilhado, insultaram ele, bateram nele. E aí, em seguida, eles mandam Jesus diante do Conselho Superior e, em seguida, a Pilatos. Depois que Pilatos conversa com Jesus, ele disse aqui como a gente acabou de ler no verso 4, que ele não encontra nenhum motivo para condenar Jesus. Depois disso, Pilatos manda Jesus até Herodes. E lá, Herodes ele até fica contente de ver Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele queria ver o que Jesus podia fazer, ele queria ver milagres de Jesus. Então, por um certo momento ali, ele até se alegra, né, de ter recebido Jesus. E aí ele começa a perguntar também, interrogá-lo, tentar entender o que estava acontecendo, por que ele estava sendo levado ali. Só que Jesus ele não responde. Lá ele fica em silêncio também. E a Bíblia fala depois que o Herodes e os soldados eles também insultam Jesus, eles também caçoam dele, batem nele, e aí devolvem ele para Pilatos. E
lá em Pilatos, ele vai falar novamente. Ele queria soltar Jesus, mas aí ele fala: nem eu e nem Herodes encontramos culpa de Jesus. Então, eles não encontravam do que acusar Jesus. Eles não entendiam por que o povo e por que eles estavam tentando condenar Jesus daquela maneira. E aí, no verso 15, está falando assim: Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Ele queria soltar Jesus. A intenção dele, porque na razão dele não tinha por que manter Jesus ali. Só que a multidão gritava. As pessoas elas ficaram revoltadas. Elas queriam, de qualquer forma, de todos os jeitos, condenar Jesus à morte. E aí, depois, no verso 23, diz assim: porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediram, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, não encontraram nada que condenassem Jesus. Ele foi condenado a pedido do povo. Pilatos entregou Jesus porque o povo gritava e pediam incessantemente para que ele fosse condenado. E quem poderia encontrar algo que fosse motivo de acusação a Jesus? Ele não era culpado de nada, nele não tinha raiva, não tinha engano, não tinha mentira. Ele era inocente, ele era puro, ele sempre foi. E não havia manchas, ele não era corrupto, não tinha maldade, nem orgulho, nem vingança. Ele foi sempre limpo. E até quando foram encontrar Jesus para prendê-lo, ele não usou de violência. Ele continuou calmo, tranquilo, ele se entregou, e até quando Pedro usou da espada, Jesus ordenou para que ele guardasse. E em silêncio e obediência, ele tomou para si a cruz. Então, já que o inocente, já que sem culpa, sem manchas, o que motivou a entrega de Jesus? Porque a revolta do povo, o povo incitar tudo aquilo, o povo levar Jesus à condenação, é uma coisa. Mas o que levou Jesus a ir de boa vontade e obediência a ser entregue na cruz? Porque ele já sabia o que ia acontecer. Desde o começo ele já sabia. Então ele foi de boa vontade. Ele foi e escolheu se entregar e se humilhar e se renunciar para morrer. A resposta, eu vou ler aqui em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que esse versículo seja a fonte de tudo que a gente precisa, de força, de fé, de perseverança, porque foi isso que motivou Jesus. Foi por causa disso que ele sofreu tudo que ele sofreu, que ele passou tudo que ele teve que passar. E Deus nos ama muito. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, nós repetimos isso várias vezes, mas é importante lembrarmos, é importante anunciarmos: Deus te ama, Deus ama você, Deus quer você, Jesus quer você, Jesus nos quer, e Ele ama tanto que Ele entregou o seu próprio Filho, seu único Filho.
para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse estar aqui nesta noite, para que a gente pudesse sermos salvos e termos a chance de encontrarmos com Ele novamente. E Jesus, ele nos ama de tal forma que ele se despiu, ele se abdicou de tudo, de tudo que ele tinha, para que ele pudesse vir e sofrer o inimaginável por nós, para que ele sofresse o impossível por nós. E mesmo sem merecer, para que nós pudéssemos estar com ele. No livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 6, diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Jesus, ele não veio numa mansão, ele não veio com muitas posses, ele veio num lar simples, ele veio humilde, como ele devia vir, como devia ser. E desde o início ele foi perseguido, desde o início ele teve aflições, ele teve dificuldade. A gente pode ver na Bíblia que quando fala que Jesus nasceu, Herodes estava procurando matá-lo. E aí o anjo do Senhor instruiu José para que eles fugissem. Então ele foi humilhado, ele foi desprezado, bateram, ele sentiu dores insuportáveis, ele chorou, ele sofreu, ele sentiu angústia. Quando Jesus estava lá no Getsemane, a Bíblia fala que ele começou a sentir uma tristeza e aflição. No livro de Mateus 26, no verso 38, ele diz: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. No livro de Lucas, também sobre essa mesma passagem, esse mesmo texto, nessa oração que ele fez, no capítulo 22, no verso 44, diz: cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor é como gotas de sangue caindo no chão. Então, é muito difícil, pelo menos para mim, imaginar o tamanho do sofrimento que ele teve, o tamanho da angústia que ele sentiu ali. Ele orava para o Pai, pedindo para que, se possível, afastasse aquele cálice dele, porque ele estava numa angústia, num sofrimento muito grande. Mas aí depois ele fala: mas todavia seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus foi cumprida, devia ser desta forma, era para ter sido desse jeito. E se era para ter sido desse jeito, é porque nós precisávamos desta redenção, é porque nós precisávamos desse sacrifício. A gente pode ver aqui o tamanho do amor e o tamanho do cuidado, o tamanho da justiça de Deus. É um amor que, sim, que a gente não pode medir, que a gente não pode, por mais que a gente tente descrever aqui com palavras, até com os nossos sentimentos, é impossível, porque nós somos falhos. Nosso sentimento é falho. Tudo que somos, nós somos falhos. Mas o amor de Deus, ele é perfeito. Então, é algo assim que transcende, que ultrapassa todo e qualquer entendimento. E é esse amor de Deus que nos alcançou, que quer nos alcançar todos os dias. Foi para isso que Jesus se entregou. Foi por mim, foi por você. Foi para que a gente pudesse ter vida por meio dele. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro meio sem ser por ele. Tudo o que ele fez foi como se ele construísse um caminho, foi para que ele construísse um mapa, para que a gente pudesse seguir e porque a gente pudesse alcançar o Pai por meio dele, por meio de tudo que ele fez, por meio de tudo que ele é. E com esse sacrifício, Deus designou Jesus como um representante legal para a gente. Porque ele levou sobre si o castigo que era nosso.
que nós merecíamos. Mas Jesus, ele foi e ele é o nosso bom pastor. O pastor que ele dá a vida pelas ovelhas, que ele deu a vida por nós. E Deus, que é justo, ele quer nos salvar, ele não quer que a gente seja condenado. Então não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar o que Jesus fez por nós, que fez por mim, que fez por você. Precisamos nos humilhar, assim como Jesus se humilhou. E assim como um caminho que ele deixou, um mapa que ele deixou para que nós pudéssemos encontrar o Pai, devemos nos espelhar nele. Porque tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele passou, é o nosso guia, é o nosso exemplo, é o que a gente tem como base para a gente vencer. E buscar o Senhor de todo o coração, porque às vezes alguns podem achar que esse amor tão grande, esse amor tão especial, esse amor tão maravilhoso, ele tem que se curvar à nossa vontade, se curvar aos nossos desejos. Às vezes a gente pode ter um entendimento errado do que é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é entrega, o amor de Deus, ele é justiça. Então, não podemos achar que continuar vivendo a nossa vida errada, continuar vivendo a nossa vida de erro, de pecados, a gente pode alcançar o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos transforma, ele nos cura, nos liberta, nos salva de tudo que é mal, de tudo que nos afasta da presença dele. Então, precisamos deixar Deus controlar a nossa vida, controlar, que esse amor possa controlar tudo que nós somos. Porque a gente não pode ficar distorcidos à vontade de Deus, a gente não pode ser contrário à vontade de Deus. A nossa vontade é imperfeita, nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. E esse amor perfeito, ele não muda. Ele é o mesmo que de 1000 anos, 2000 anos atrás, e desde a criação do mundo, ele é o mesmo. Sempre foi e sempre será o amor de Deus por nós. Lá no livro de João, no capítulo 8, quando os mestres da lei e os fariseus levam aquela mulher surpreendida em adultério para falar com Jesus, Jesus fala que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E aí, um por um, foram saindo, e aí só ficou a mulher e Jesus. E aí, lá no versículo 10, Jesus fala assim: então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Então, quando a gente está unido com Cristo, quando a gente está envolto deste amor, a gente começa a criar uma aversão pelo que é errado. A gente começa a criar uma recusa. Jesus, ele nos transforma de tal maneira, o amor de Deus, ele é tão imenso, que ele nos transforma. Aquilo que a gente caía, aquilo que nos derrubava, aquilo que nos impedia de alcançar a Deus, Deus transforma, Deus tira da nossa vida, Deus nos liberta. Esse é o amor de Deus. Esse é o que acontece quando a gente se entrega verdadeiramente para Jesus. Jesus transforma tudo, transforma a nossa vida, transforma a nossa família. Deus, ele é poderoso para curar, para libertar, para fazer milagres. E até aonde a gente não imagina, onde que a gente não vê solução, aonde que a gente imagina, nossa, mas eu já fiz tanta coisa, eu já passei por tanta coisa, mas não importa. O que importa é a sua entrega a Jesus. É você abrir a porta do seu coração e falar: Jesus, está acontecendo isso, mas eu não quero mais que seja assim, me transforma, me cura, me liberta. E Jesus, ele é poderoso para fazer. E quando alguém continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, tropeçando nas mesmas coisas,
talvez essa pessoa não tenha entregado totalmente sua vida para Jesus. Pode ter algo de errado. Será que eu aceitei mesmo a Jesus no meu coração? Será que eu estou deixando Ele transformar a minha vida? Oração, palavra, comunhão? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus quer que eu faça? Porque Jesus, Ele transforma, Jesus, Ele cura. E quando Jesus disse para a mulher, eu também não condeno, vai e não peque mais, é para que ela tivesse a certeza de que Ele perdoou, mas para que ela não voltasse no mesmo erro, para que ela seguisse a sua vida diferente, para que ela fosse transformada. E assim também precisamos ser. E o que a gente pode fazer pelas nossas próprias mãos? A gente não pode mudar tudo. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer mudar tudo, a gente acha que a gente é autossuficiente. Eu não preciso, eu dou conta sozinho. Mas não é bem assim. Tem coisas que realmente eu acredito que na maioria das coisas a gente não consegue sozinho. A gente precisa buscar a Jesus, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa buscar a misericórdia do Senhor o tempo todo, porque o tempo todo estamos falhando, o tempo todo nós estamos pecando. Então, o tempo todo nós precisamos pedir a misericórdia, nós precisamos pedir o amor de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 6, Paulo fala que, através da morte e a ressurreição de Jesus, nós também fomos crucificados com Ele. No livro de Romanos 6, do 1 ao 4. Ele fala assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais ainda? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos crucificados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. A natureza pecadora, a nossa natureza, morreu. Então, a partir do momento que morreu ali na cruz com Jesus, a gente não pode deixar essa natureza controlar a nossa vida. A gente não pode deixar que os velhos hábitos, que o nosso velho eu, assuma o controle novamente. Nós precisamos deixar que Jesus assuma o controle. Nós precisamos deixar que Deus faça essa mudança que a gente precisa. E, através do sacrifício de Jesus, Deus já fez tudo o que era necessário para nos salvar, para que nós fôssemos perdoados. E, por meio de Jesus, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas. Basta você crer. Basta voltar o seu coração para Ele, que, como eu disse, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, para prover, para cuidar de você, de toda a sua vida, de toda a sua situação. Ele tem o poder para salvar. E Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. E agora, Jesus, Ele espera. Ele espera e para que a gente possa abrir o nosso coração para Ele. No livro de Apocalipse 3, no versículo 20, diz assim: escutem, eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Essa é a nossa fé. Essa é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. É isso que nós temos que ter fixos na nossa mente e no nosso coração. Nosso alvo não é aqui. Nós somos estrangeiros nesse lugar, nós não pertencemos a esse lugar, nós estamos de passagem. Nosso alvo, a nossa missão é Jesus, é a glória, é Deus. Então, existe uma grande recompensa para aqueles que continuarem firmes a Jesus. Existe uma grande recompensa lá no céu para aqueles que não desistirem, para aqueles que continuarem firmes no Senhor. E eu não sei o que cada um de vocês tem passado, mas eu sei que a situação em si já está difícil. E, particularmente, alguém pode ter algum problema, alguma situação difícil, mas não desista. Não desista do alvo, não desista de Jesus, não desista dessa recompensa que Ele prometeu para a gente. Nós não pertencemos a este lugar, então, por mais que seja difícil, porque eu sei que muitas vezes é fácil a gente falar, mas quando a gente está no dia a dia vivendo as situações, todo santo dia, tem dia que a gente não aguenta, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se desespera, tem dia que a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Mas eu queria dizer que fique firme no Senhor. Tudo que Ele sofreu, tudo que Ele passou, mesmo sem merecer, mesmo sem ter culpa de nada, foi para que a gente pudesse ter nele a chance de salvação. É para que a gente pudesse ter nele viver a glória de Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite, Ele está aí com você, se você crê. Basta você crer. Se está difícil, se você não vê solução, se você quer desistir, olhe para Jesus, entrega na mão dele. Eu sei que a gente não pode tapar os olhos, a gente está nesse mundo, mas a gente não pode deixar o mundo nos consumir. A gente não pode deixar as situações nos consumir. Igual a Raquel falou que quando a gente vê a dispensa mais ou menos, é fácil dar glória a Deus? Não é tão fácil assim, mas Jesus nos dá força. É Jesus que nos alimenta da tua palavra, da tua força e do teu espírito. É isso que nos alimenta, é isso que nos faz conseguir prosseguir, é isso que nos faz alcançar o alvo que é Ele. E Ele está aqui, Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para entrar no nosso coração, Ele está pronto para entrar na nossa vida. E se algum momento nessa caminhada você pensou em desistir, você pensou que não dava mais, você pensou que você não merecia, creia em Jesus, porque Ele é fiel. O amor dele, ele ultrapassa todo e qualquer entendimento, ele é inexplicável. Eu posso ficar aqui horas, as semanas, mas eu ainda não vou conseguir colocar em palavras o tamanho desse amor. E esse amor, ele está disponível para a gente. Jesus, ele já fez tudo. Deus, ele já fez tudo. O plano é perfeito. E se estamos aqui, se estamos ouvindo essa mensagem, é porque Deus nos alcançou. É porque Deus nos chamou para sermos dele. E para que nós pudéssemos voltar para ele. Porque nós pertencemos a Deus. Então, nós voltaremos para o nosso dono. Nós voltaremos para o nosso Pai. E creia, somente creia, deixa esse amor transformar a sua vida. Peça para Ele, e Ele dará.
Não perca a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está nos dando todos os dias a oportunidade. A situação está muito difícil. A gente até tenta não abrir notícias, porque é muito triste, é muito difícil o que está acontecendo. E estamos aqui pela glória e pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair daqui. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de se entregar a Jesus, de falar para Ele o que está acontecendo, o que você precisa, de pedir para que Ele que conserte o que precisa consertar e pedir esse amor, que Ele é fiel e Ele dá. E Ele se importa tanto com a gente que no livro de João fala que, no João 17:20, Jesus está orando e Ele fala: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele nos viu. Ele já sabia, muito antes de qualquer coisa, muito antes de nascermos. Ele nos viu e Ele orou e Ele pediu por nós, para que nós fôssemos unidos com Ele. Ele orou para que nós estivéssemos nele e Ele em nós. E Ele nos ama tanto que Ele não desiste de nós. Quantas oportunidades Ele nos dá. Quantas e quantas chances Ele nos dá. Todos os dias, a cada momento que a gente coloca o pé para fora da cama, é uma oportunidade. Todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, é uma oportunidade. Todo dia, a todo momento, Deus está nos chamando, Deus nos está querendo nos resgatar, querendo nos transbordar deste amor. A todo momento, seja por meio de livramento, seja por meio de palavras, seja por meio de situações, mas Deus nos chama, Deus nos avisa que nós precisamos voltar para Ele. E o que pode nos separar deste amor? Esse amor que é tão grande, esse amor que Ele é tão perfeito. O que pode nos separar dEle? Paulo diz em Romanos 8:37... Em todas as situações, vemos a glória completa por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu já estou finalizando aqui a mensagem. Amém? Tá ligado? E como a gente pode ver aqui, nada pode nos separar. Nem as coisas desse mundo, nem as coisas celestiais. Nada é impossível para Deus. O amor de Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão misericordioso, e que a gente não deixe as dificuldades, os momentos difíceis, as circunstâncias nos separar. Porque se tudo isso não nos separa, por que nós vamos criar situações para que a gente seja separado de Deus? Você é escolhido por Deus. Não se esqueça disso. Você pertence a Deus. Nós fomos comprados pelo mais alto preço.
o preço que ninguém seria disposto a pagar. Somente Jesus pagou esse preço e somente por Ele nós podemos alcançar a vida eterna. Deus nos ama, Ele sempre nos amou. Que nós possamos receber esse amor no nosso coração, que nós possamos viver este amor no nosso coração, na nossa vida, que nós possamos transbordar este amor uns pelos outros também. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria só de fazer mais uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque, Senhor, nós não merecemos, Pai. Mas mesmo assim, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia nos envolveu, nos trouxe até aqui, nos comprou, nos chamou para sermos Seu. Obrigada, Senhor, eu só posso agradecer, Senhor, porque nada que eu fizer, Senhor, será o suficiente para pagar o que o Senhor fez por mim. Nada, Senhor, que eu fizer, Senhor, será comparado a todo o Teu amor, a todo o Teu sacrifício, Pai. Obrigada, Jesus, obrigado pela vida, obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, que estão em casa, Senhor, assistindo esta reunião. Eu agradeço, Senhor, e louvo pela vida do nosso pastor Aguinaldo, Senhor, que tem nos dado essa oportunidade, Senhor, que tem, com graça, Senhor, e com entendimento e sabedoria, Senhor, levado esse ministério, Senhor, aqueles que o Senhor colocou, Senhor, para ouvir. Senhor, meu Deus, eu peço, abençoe o Teu povo, Senhor. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos cura, nos liberta, Pai, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus.